Olá, pessoal. Então, mais um vídeo um pouco diferente de religião e espiritualidade. E minha primeira reflexão diz respeito que questionamos religião e espiritualidade, principalmente a religião, pelo viés da narrativa. Claro, as religiões sistematizadas, como a gente entende religião, elas trazem livro, elas trazem discurso, elas trazem narrativas, doutrinas. Doutrina é narrativa. Livro é narrativa, e nelas a gente inclui a religião judaica, a islâmica, né, a muçulmana, e a cristã e as derivadas disso, em especial aqui no Brasil, o espiritismo. As outras manifestações de religiosidade ou espiritualidade que não trazem livro, como as religiões afrodescendentes e todas as outras filosofias, né, que tendem a um espiritualismo, elas não trazem livro, não trazem doutrina, não trazem narrativas fechadas. São mais democráticas, mais abrangentes, são caminhos. E é exatamente isso que buscamos para poder alcançar alguma coisa. Se eu fico dentro de uma narrativa, né, fechada, eu não consigo entender nada. Eu tenho que ficar repetindo, como um cãozinho amestrado, um macaco treinado, a mesma coisa. Rituais vazios, falas vazias, orações vazias, tudo vazio. E, de uns tempos para cá, há uma corrente querendo ver significados naquele mesmo texto que massificou o ser humano, que domou o ser humano, que moldou o ser humano a partir também de um Deus moldado, humanizado, né, da pior maneira possível, com exceção da figura do Cristo, mas que também já foi vilipendiada de tudo quanto é maneira, porque em nome dele já se fez absurdos e continua se fazendo absurdos, que não tem nada a ver com o que ele falou, então, quer dizer, é o pior personagem, eu digo, da história. Ninguém coloca personagens históricos da maneira tão vil como já colocaram Cristo. Ninguém coloca personagens de literatura de uma maneira tão absurda e hedionda como já se colocou o Cristo, tá? Que assim, eu não posso ser um personagem vilão que vira bonzinho, nem um bonzinho que vira vilão, né? Mas o Cristo já foi feito isso muito antes dessas ideologias idiotas que andam por aí. Sim, idiotas porque elas não têm o fundamento lógico, nem estrutural de inteligência, as ideologias que hoje estão sendo veiculadas para as massas. É para a destruição do mínimo de inteligência que ainda existe, que chama-se ideologia woke, as identitárias, as pseudo-raciais, de minorias, todas elas carecem de fundamento inteligível, discursivo lógico, e tem até estudo sobre isso, não estou inventando, depois eu trago até para vocês, porque só não vê quem está dentro ah, se valendo de alguma vantagem por pertencer e divulgar isso, ou porque está recebendo dinheiro para ser imbecil, para repetir como eco isso que não tem fundamento, ou porque se identifica, porque não gostou de estudar, não gosta de ler, não gosta de. E é muito interessante fazer bagunça, é um caos, né? Está se apregoando o caos. Bom, então, na religião e espiritualidade, eu desconstruo a caixa, né? Mostrando que há uma liberdade de caminho para você buscar, né? Uma transcendência, algo que preencha você, que identifique aquilo que em ti é perene. Por quê? A maior dificuldade seria definir Deus. O que é Deus ou quem é Deus? E a mesma pergunta que fazemos: o que somos nós ou quem somos nós? Então, se eu consigo definir a mim, talvez eu consiga vislumbrar Deus, ou vice-versa. Porque quando eu pergunto o que sou eu, ou quem sou eu também não sei porque eu não sei a minha origem, não apenas o que, mas de onde eu vim. Se eu tenho um pai, não, meu pai e minha mãe não são meu pai e minha mãe.
né, são aqui. Eu consigo perceber que eu tenho muito mais idade dentro desse caminho de espiritualidade, salvo para os ateus, né, ateus e céticos e materialistas, é uma classe à parte. Eu percebo uma transcendência em mim que aponta para além dessa minha existência. Bom, eu lembrei, eu vivi, eu senti, eu trouxe essa memória. É memória de outro? Por que não seria minha? Então, eu quero colocar como ponto pacífico para muita gente, muitas filosofias espirituais, que somos milenares aqui. Porque se não somos, também não tem sentido algum, nenhuma busca de coisa nenhuma, nem nenhuma ideologia. Vive-se como vivia o homem das cavernas. Então, como eu não posso viver como o homem das cavernas, porque eu percebo que tem um histórico atrás de mim que me influencia de alguma maneira, que poderia não influenciar, mas influencia. Por quê? Porque reverbera em mim, porque ecoa em mim, ressoa em mim, e não é por causa da minha matéria. E isso é mais ponto pacífico para mim, porque eu já saí do corpo, e muitas pessoas sabem, saio desde tenra idade, me distanciando de um corpo, cuidando desse corpo, voltando para esse corpo quando preciso, quando quero, quando é necessário. Então, viver para além do corpo me dá a dimensão de que eu não sou o corpo. Se eu não sou esse corpo, eu não sou determinado por ele, eu não sou determinado pela minha origem física. Pai e mãe são desse corpo que eu uso. Mas quem é meu pai e minha mãe? E disse o próprio Cristo. Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Que as pessoas acham que ele foi ofensivo nessa hora. Não. Se ele tem algo mais importante a fazer, estão chamando a atenção para ele parar aquilo, porque o pai e a mãe, e nem se sabe se era exatamente isso, sua família está ali. Tipo, sai da sinagoga que sua família está ali atrás querendo falar contigo. Como assim? Eu estou num serviço importante, muito mais transcendente, e vocês estão me chamando a atenção para essa existenciazinha aqui agora? Eu vim fazer algo mais importante. E a família, ela dá uma estrutura para você ir para o mundo. Ela não deve atrapalhar. Na nossa criação católica, aqui, tacanha, né, lusitana, a família atrapalha o tempo todo. A família determina, você que veio para ser músico, e a família fala assim: não, senhor, você vai ser advogado, você vai ser médico ou engenheiro. Isso atrapalha. Então, eu vou trazer aqui, né, uma reflexão como um ponto de questionamento, né, para a gente poder tentar ampliar. Então, eu não consigo definir Deus, não consigo definir a mim. A minha família não me define. O meu país não me define. A minha pátria não me define. Ela é circunstancial, temporária. E Deus é atemporal. E nós somos atemporais. Para além daqui, a minha essência, vamos dizer. Eu sinto, percebo. Então, para tentar equacionar como defino Deus, como defino a mim, nós temos um conceito que é muito interessante, difícil, não é fácil. A gente vai trazer aqui uma reflexão, que é a divina presença. A divina, né, o conceito de divino, tentando trazer algo dessa transcendência do que é Deus, e presença diz respeito ao presente, à existência, aqui e agora. Então, eu convidei para pensar esse conceito uma amiga e mentorada minha, Bibiana Machado, terapeuta floral das Florais de Saint-Germain, em que ela, através desse curso das Florais de Saint-Germain, entrou em contato com esse conceito, a divina presença, e mergulhou fundo, lendo o livro de ouro de Saint-Germain. Inclusive, ela faz uma leitura bastante interessante, comentada dentro da TEL, onde ela conseguiu, né? Ela estuda hoje
estudava sozinha, estuda comigo, eu estudo Moria, que apesar de Moria não abordar o conceito de divina presença, como Saint Germain, todos os dois são mestres da ciência, Saint Germain e Moria. Então, Saint Germain traz esse conceito de divina presença através, né, de alguém que canalizou esses discursos de Saint Germain, como eu faço um estudo aprofundado, a obra de Moria é muito maior, muito mais fechada, não é simples, é extremamente prática, é extremamente presente, traz uma transcendência para o dia a dia, e nós duas estudando, resolvemos fazer uma discussão, não uma discussão, uma apresentação, um debate cooperativo e não exclusivo, porque a gente pode discutir de uma maneira cooperativa para tentar chegar no senso comum, ou em algum bom senso, sobre o conceito de divina presença. Então, eu e Bibiana estaremos discutindo sobre esse conceito e que não para esgotar, mas para suscitar, para ampliar, para trazer aí um terceiro elemento que possa nos dar algum vislumbre sobre o que somos nós, o que é Deus, ok? Então, a seguir, eu apresento Bibiana Machado. A gente pode começar o nosso bate-papo sobre a Divina Presença, né? Vamos ver esse conceito de Divina Presença, que é multifacetado, aparece em várias tradições religiosas e filosóficas e tudo. Eu tenho uma parte filosófica que as pessoas desconhecem às vezes, que vai abordar um pouco essa questão da divina presença. Então, a gente passa, tem São Tomás de Aquino, tem Santo Agostinho, pela tradição cristã, a gente só não encontra nos gregos a gente não encontra isso, mas vem pelo lado do judaísmo, cristianismo, e a gente vai traçando um perfil que vem chegar até em Heidegger, que é o filósofo mais existencialista e moderno. Ele tem um processo, né, dentro da filosofia dele, no Ser e o Tempo, que ele vai chegar no final da vida dele, nas meditações, ele vai acabar chegando a esse conceito de presença, né? Bem parecido com um conceito, inclusive religioso, né? Que a filosofia não estaria para atestar essa religiosidade, né? Seria uma coisa de religiões. Mas, independente das religiões, o próprio budismo tem alguma coisa, não é tão próximo, porque a gente aproxima por causa de Blavatsky. Porque Blavatsky foi lá, pegou aquele conhecimento e meio que ela, com o pensamento ocidental, né, que ela tem aquela formação, inclusive cristã e tal, que ela vai fazer um questionamento, mas ela, dentro do que ela conseguiu pegar dos Vedantas e tal, eu acho que ela consegue fazer uma analogia, pegar algum conceito. Agora, o conceito de divina presença, eu acho que tem muito a ver com uma pessoa, especificamente, que é um americano, né? O Guy Ballard, que tem um nome, acho que ele tinha um pseudônimo, Godfrey King, alguma coisa assim, que diz ter tido contato com Saint Germain no Monte Shasta, na Califórnia, e ele teria entrado em contato com esse conceito, e inclusive escreveu a respeito, né, que eu acho que eu tenho aqui o nome do livro dele, Os Mistérios Desvendados ou Desvelados, e a presença mágica, ou a mágica presença, que teria sido colocado pelo próprio Saint-Germain. Eu tenho uma tradição que eu conheço do discurso Saint-Germain, que ainda vem pelo lado de Blavatsky, pelo movimento esotérico, teosófico,
E depois, esse movimento nos Estados Unidos, que começou um pouco com o Guy Ballard, com o Godfrey Ray King, que eu acho que o pessoal conhece, né? Mas depois, um casal, Elizabeth Prophet, Mark Prophet, fundaram uma igreja, e nessa igreja seria uma igreja que teria toda uma orientação de Saint-Germain, segundo eles também, né? Que é os fundadores da Summit Lighthouse, né? E aí eles teriam trazido essa ideia junto com esses textos já, né, por um viés mais deles, e divulgando a Divina Presença como uma prática. Então, quanto mais eu afirmasse a Divina Presença, né, o eu sou, mais eu estaria em contato com esse meu lado, vamos dizer, divino. Aí eu teria que a gente ver o que, que é esse lado divino. Mas o que, que eu fico pensando? Quando eu afirmo eu sou, e para o inglês o I am não tem diferença, porque para nós tem eu sou, eu estou, é diferente. Eles têm um verbo só. E para todo mundo, né, ocidental que tem outros verbos que têm outras denominações, inclusive em alemão, a gente tem 3 verbos para o ser, como que isso fica? Né? Afirmar o eu sou. A gente não pode fechar que eu tenho que falar I am, porque para mim ele não ressoa, para um alemão não ressoa, para um francês não ressoa. Então, quando eu coloco o eu sou para mim, eu estou diferenciando de um estar no mundo. Agora, para eles, eu não sei, acredito que não. Então, aí que começa a gerar um pouco de confusão. Embora, quando a gente lê os textos de Saint-Germain, eu não sei se você teve essa impressão, que você fez todo aquele trabalho, né, da leitura, fica bem distinto eu falar o eu sou numa dimensão maior, né? Mas além desse meu ser aqui, né? Que eu acho que é o principal que a gente teria que pontuar ou tentar encontrar uma linha de pensamento que nos apontasse para uma coisa além do meu ego, né? Meu ego nada vale aqui, né? Considerando espiritualmente quantas vidas tive, quantas trajetórias, quantas bagagens, o que que esse eu aqui agora é tão importante? Não, ele tem a sua importância na experiência, mas ele não é a minha transcendência, né? Que tem que deixar claro. Então, o que eu consegui captar, né? Porque a questão do budismo, como a gente estava conversando até antes, né? O budismo vai falar de Brahma, de Atma, de Buda, mas eles são conceitos que, bom, não ficam muito claro para a gente, porque a gente tem que ter todo um aprofundamento da questão sânscrita, acreditar em quem colocou isso, mas eu ainda acho que Brahma seria o próprio Deus, vamos dizer assim, né, uma consciência cósmica, por tudo que eu já estudei de budismo, e seria, assim, é difícil você acessar, porque você estaria acessando Brahma fora, mas na verdade o Brahma estaria dentro de você. Tem uma linha do budismo que traz isso, embora o Buda nunca incentivou essa busca, porque ele achava que era desviar do propósito do caminho, que é eliminar o eu, tirar o apego, né? Ele trabalha muito nesse sentido. E que eu acho interessante, que Moria também vai trabalhar muito mais nesse sentido, na sua presença aqui e agora, de você transmutar ela, do que você buscar um conceito muito além de você. Então, você pode procurar em toda a bibliografia de Moria, não tem eu sou, não tem presença, não tem mesmo. Ele vai falar de um eu mais puro, de um eu pequeno e tal, mas ele não cita a palavra divina presença, presença, eu sou, em nenhum momento na obra dele, né, que foi, né, traduzida aí por Helena Herrera. E mesmo outros conceitos eu nunca vi, né?
E eu, sim, entrei em contato com a Divina Presença pelo livro Saint-Germain, que vem pela linha de Madame Blavatsky. O outro, depois de que eu fiquei conhecendo, mas eu já tinha os discursos de Saint-Germain pela tradição, né? Veio até pela Alemanha, então eu nem olhei muito, mas eu sei que o melhor livro que a gente teria seria esse da Summit Lighthouse, que é o mais próximo, realmente, porque aí depois os outros vão fazendo variações, vão fazendo mudanças, e eu prefiro ficar sempre com o mais puro. Mas, se a gente for considerar, né, a nossa tradição cristã, né, porque a gente está aqui, né, e tem uma influência judaico-cristã. Qual é o conceito? Porque não é Javé. O que é muito interessante, que você vai ver a Cabala, você vai ver o Zohar, não é Javé. A divina presença é Shekinah. É um outro termo. E Shekinah, ele seria o rosto feminino de Deus, o que é muito curioso. Rosto feminino de Deus. Veja que a gente não tem essa divulgação nem pela religião judaica, nem pela cristã, que é como se tivesse eliminado esse lado feminino. E, no máximo, em algumas denominações cristãs, você ainda tem a alma, que seria a noiva, a alma. Que seria a alma? A alma seria a Atma, né? Seria o ser dentro de cada um de nós. Então, pode ser que quando a gente fale alma, esteja se referindo a Shekinah. Não consigo, porque o conceito Shekinah, ele vai além no Zohar. Eu tenho a leitura do Zohar dos judeus, que eu gosto muito de alguns conceitos mais profundos deles e místicos, não da prática, né? Não tem sentido, né? Eu não sou judia, né? Não tem sentido você ficar pegando prática dos outros, mas sim conceitos para você refletir na sua realidade. Então, esse conceito de Shekinah me pareceu bem próximo. Ele estaria dentro da árvore da vida, a Kabbalah também vai falar, né, desse conceito, e ele seria como o lado feminino de Deus é que teria dado a manifestação da gente aqui, da nossa pequena partícula divina. Então, seria o Deus, né, que é uma consciência que não se nomeia, com Shekinah e resultando no ser humano, nessa experiência humana, né? Então, assim, é um assunto muito vasto, muito interessante para a gente aprofundar, ver como a gente começa a estudar mesmo a espiritualidade, a gente começa a ampliar a nossa consciência, a nossa visão, aí não cabe mais aquela caixinha, aquela coisinha apertada, e ao mesmo tempo você se sente com essa importância de estar dando atenção a isso, que você participa disso, é você. Então, eu estou estudando algo em mim, que tem a ver comigo, para eu me expandir, para eu me melhorar, não porque é proibido, não porque vou me castigar, né? Você já transcende esses conceitos todos, né? Que é bobo, né? Um Deus castigando, punindo você, né? Então, você começa a ver, peraí, mas eu então sou parte disso? Isso tem a ver comigo? Então, isso dá uma responsabilidade, eu acho, né? Não sei qual é a sua visão, mas a visão que eu tenho é de responsabilidade. Eu tenho muito essa coisa da responsabilidade. Sou eu, né, que tenho que fazer, eu que tenho que ampliar, eu que tenho que buscar. Não posso ficar sentado esperando. Ah, então é bem por aí. Se você quiser acrescentar alguma coisa, a gente pode Sim, continuar. sim, claro, perfeitamente. É sempre uma aula, né? Ele ouvir falar, já passeia por todos os conceitos vastos, isso é maravilhoso. E exatamente isso, né? O caminho, a gente, cada vez mais que a gente vai aprofundando esses estudos, entendendo, tentando entender ainda quem nós somos e onde estamos nesse processo todo. Uhum, Mas eu acho que vai chegando esse conhecimento, esses conceitos e esse entendimento para nos aproximar, sim, dessa criação desse divino que habita em nós, que a proposta de Saint-Germain atua assim fortemente nisso. Ele tem um livro inteiro, ele aborda isso para começar a entender onde está essa parte dentro de nós e como que nós vamos colocar isso dentro da nossa experiência humana
Uhum. para poder nos aproximarmos. E por isso ele trouxe as afirmações do eu sou. Porque ao afirmar, mesmo que ainda no início a gente não entenda, quer dizer, a gente entende um percentual ali meio intelectual no começo, né? Uhum. Mas depois a gente começa a aprofundar e sentir esse movimento acontecendo dentro de nós. E o quanto que essas afirmações que vão afinando a nossa mente, vão nos colocando em contato com esse todo. Se eu sou uma partícula desse todo, que essa minha centelha, como que eu vou fazer com que essa centelha cresça em mim, mesmo estando na experiência aqui, onde as nossas relações são horizontais, mas e como verticalizar esse contato, né? E essa sabedoria que vem do alto para viver aqui. Então, esse conceito do eu sou que Saint-Germain trabalha assim realmente muito bem, eu acho. Eu conheci o eu sou com ele também, nunca tinha ouvido esse conceito. E eu lembro que na época que eu li, que foi em 2008, que eu tive contato com livros de ouro de Saint-Germain, eu comecei a achar muito interessante o poder que ele trazia, o poder pessoal, ou até mesmo o poder espiritual autônomo, né? Uhum. Uhum. Com essa conexão. Então, é quando a gente começa a parar de depender tanto fora e começa a entender realmente isso que a senhora estava abordando, a nossa responsabilidade com, com o nosso desenvolvimento, com o tanto que eu tenho que qualificar a minha energia, o quanto que eu tenho que purificar os meus padrões, o tanto que eu tenho que me corrigir, né? Porque esse tal de ego bagunça a nossa passeadinha aqui no planeta Terra, né, doutora Cris? Sim, muito, muito mesmo. Então, assim, aprender a identificar, principalmente, porque ele é tão confuso isso inicialmente, né? Uhum. Inicialmente, não, depois de muita caminhada, ainda continua ele estando, se Sim. colocando ali de uma maneira muito forte, essa presença egóica. Então, Uhum. assim, é difícil mesmo, no sentido de, não é que é difícil, mas temos que estar muito atentas a esses movimentos, porque vira e mexe a gente acaba ainda ficando enredada nessa mente mais limitada, nesses conceitos que nos distancia dessa criação divina, né? Porque assim, se a gente analisar o pensamento cristão, nós somos o quê, né? Pecadores ad eternos, Uhum. e uma distância muito grande desse sagrado, parece que nunca iremos alcançar algo parecido, né? Então, quando vêm esses mestres que abençoadamente estão nos trazendo informações e trazendo esses acessos a esses conceitos que nos aproximam, que nos dizem, vocês são responsáveis pela sua caminhada, é possível expandir, é possível se lapidar, é por você mesmo, vai ser pela tua própria consciência, e essa presença do eu sou, que Saint-Germain, pelo menos, aborda com muita frequência, é real, trabalhe com ela, que você vai ver como a tua consciência já vai começar a se diferenciar, e muito do que até então você já tinha vivido ou sentido a vida, né? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, e por isso que eu levo adiante esses conceitos, porque me fez muito bem, e é uma linguagem que nós estamos acessando, tem muitas pessoas divulgando também, falando sobre isso, né? Então, realmente são ensinamentos que estão aí para nos auxiliar Uhum. nessa caminhada. En- Então, deixa eu completar aqui a questão da nossa tradição cristã. Então, a gente vai encontrar não só nos doutores, que é Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino, mas umas duas figuras que eu acho muito importantes, que é Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que fizeram um processo um pouco diferente, que é místico dentro da igreja, que não é comum, né? Eles mergulharam ali naquele conceito, e a gente vai ver que esse conceito que o próprio Cristo traz, pelo gnosticismo antigo, esse conceito, né, do Shekinah ou da presença, está dentro do Logos. Logos é luz, Logos é informação, é tudo. E ele está dentro, é uma luz que está dentro de você. E quando ele faz a transfiguração, que ele vira luz, seria
um exemplo disso, ele dá um exemplo, isso está lá na Bíblia, né? Que naquele momento ele faz uma junção com algo que está para além dele, mas eu só posso me unir se eu tenho uma partícula daquilo, senão ele queimaria inteiro. É como se ele tivesse feito contato, mas para ampliar a própria. Então, nos templos antigos, e eu fui pesquisar, porque o templo judaico, ele tem o Santo dos Santos, que é um lugar silencioso. E o Santo dos Santos, que foi Moisés, né, que trouxe, né, para dentro do judaísmo, que não tinha antes, porque, veja, são momentos do judaísmo. Moisés é um outro momento, né, porque ele são 400 anos de exílio da Babilônia, então ele dentro do Egito, ele aprende algo. O que ele aprende? Ele aprende toda essa, esse culto ao lado divino. E em Moisés, ali no Egito, ele aprende o culto ao Deus Sol, Ra, que seria o todo. Tinha aquela briga, se vai ficar um só, se vai ficar vários. Teve aquele momento, né, do Akenaton, e depois volta de novo o politeísmo, porque é complicado, né, você colocar o mesmo culto, com a mesma cabeça para todos, tendo nós uma diversidade. Então, digamos que ele seria o que congrega tudo, né? A luz que congrega tudo nas manifestações. Mas a construção do templo egípcio é semelhante, ou seja, Moisés trouxe, né, dessa cópia, que é um espaço público, depois um espaço sagrado e um espaço silencioso, que é o Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes entravam, e tem que entrar descalço, e tem que entrar em silêncio, e tem toda uma prática especial. Ele traz isso, né? Traz do Egito para Canaã, né? Quem continua é Josué, e nesse processo, o templo de Jerusalém é construído nesse modelo. Aí tem aquela coisa de ter sido derrubado, aí constrói a segunda vez, e estão para construir a terceira vez, porque foi destruído após a morte do Cristo. Mas ali, né, a presença, a maneira como eu percebi, né, o que tem ali? Tem um espaço de silêncio, é um espaço sagrado, ele é um espaço iluminado, e tem uma arca, né? Moisés tira a questão de colocar a imagem de um Deus, que eu acho muito sábio nesse sentido, e ele coloca a Arca da Aliança, que poderia representar essa Arca da Aliança, se não nós aqui, nessa arca com a luz dentro. E temos uma aliança com esse divino, essa consciência tão vasta que não conseguimos nomear, e eu também não gosto de dar nomes, né? Uma consciência que permeia tudo, pelo menos até onde nossa mente consegue alcançar esse tudo também, né? Então, nesse sentido, Santa Teresa e São João da Cruz têm uma experiência absurdamente linda, uma coisa assim maravilhosa, que chega a ter os arrebatamentos, né, que são, né, eles são elevados em luz, porque eles querem conhecer esse lado mais profundo desse Deus que a próprio cristianismo vem trazendo da tradição judaica, né, que não é o Deus punitivo, Deus não sei o quê, porque a igreja cristã, embora tenha copiado muita coisa, mas assim, no seu interior, se você se dedicar ali, né, você consegue encontrar, claro, em algumas denominações, você consegue encontrar a experiência que eles chamam de experiência mística, ou seja, é uma experiência única que aponta para fora do corpo humano, para fora da consciência humana. Sim, o místico é aquilo que transcende a matéria, que transcende a minha lógica. Eu não posso explicar, é difícil dizer, né? Mas eu sei que ocorreu, né? Quando a pessoa tem uma epifania, ela é uma experiência mística. Ela não sabe dizer, mas o que aconteceu? Ela fica em estado de graça, de beatitude, fica, porque era luz, porque era lindo, porque eu senti amor. Então, ficam descrições semelhantes, mas difíceis de dizer.
Isso seria a experiência que eu acredito que seria do eu sou. Agora, a importância que eu vejo no trabalho, ou no discurso, ou nessa divulgação desta maneira do Gui, né, que depois da Elizabeth Prophet e tal, né, independente de criar a igreja e tal, mas assim, o texto é que por que nós temos um vício de nos diminuir, nos menosprezar. Ah, eu sou burra mesmo, eu sou isso. Só o eu sou pecador já é horroroso. Mas eu sou. E começa a colocar até eu sou doente, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Sabe? Tudo marcando muito, porque ser é definição. Né? Quando você Perfeito. fala assim, a flor é verde, né? Ela está mostrando ali o verde, só que ela é até mais do que verde. Agora, quando eu coloco uma coisa até que nem é dela, que não é nem uma propriedade, e coloco como é, eu posso dizer que ela está doente, ela, né? A planta está assim, a flor. Eu não posso nem afirmar que ela é aquilo. E eu faço isso comigo. O ser humano faz muito isso. Se menospreza, se diminui no seu eu. Então, quando o impacto que eu vejo quando a gente lê o livro do Saint Germain pela primeira vez, entra em contato, é que a gente fala assim: peraí, eu sou a divina presença, eu sou o bom. Aí você fica. O ego pula, porque o ego já está habituado a se definir como um tapete, o último das pessoas, ou aquele orgulho também que no fundo sabe que não é. Então, esse eu sou vai reverberar de uma maneira impactante que eu acho que treme mesmo é o ego. O ego treme ali naquelas afirmações, ou ele assume, morre e assume, ou ele vai deixar de falar, né? Ele se Exatamente. afasta. É isso que eu acho muito E forte. Saint-Germain, nos discursos, ele fala, ele tem essa parte que ele diz assim, até já no primeiro discurso, quando ele fala do eu sou, e mais ainda do que usar palavras que nos diminuem ou pejorativas após o eu sou, é também afirmar a negação do eu sou, como diz, eu não consigo, Uhum, sabe? Eu uhum. não posso, eu não tenho capacidade. Então, também é uma desconstrução que nós estamos Sim, habituado. habituados, porque isso é um hábito, isso não é, ao contrário, eu vejo que esse movimento é para a gente acessar esse nosso lugar de luz para poder transcender todo esse pensamento que está limitado, espremido e diminuído das nossas potencialidades, né? Então, exatamente isso. E ele fala o uso da palavra falada, o poder da palavra falada. Por Uhum, isso que daí trabalhar ter consciência das palavras que nós estamos usando em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não é só assim, eu vou cuidar da minha palavra quando eu estou dando uma palestra ou alguma, né, numa aula. Não, é quando você está conversando com alguém na família, quando você vai na sua vida corriqueira. Como que uhum, palavras que você está usando quando você está conversando com as pessoas? Então, ele traz todo realmente esse movimento para usarmos a palavra para nos auxiliar a transcender essas limitações todas. E ele é até engraçado no primeiro discurso que ele fala assim, um momento do livro. Eu gostaria de ter aquele ferro que marca o gado, eu gostaria de marcar essa presença eu sou em vocês, como quem diz, para vocês nunca esquecerem mais disso, não se sim. esqueçam disso, né? Ele até usa Uhum, essa analogia, tamanha a intenção dele de despertar mesmo, que sim. é possível sim, a gente sabe realmente, lógico, que temos todo um trabalho de desenvolvimento e aperfeiçoamento, obviamente, a ser feito, mas não daquele lugar lá, quase do verme rastejante, né? Uhum, Nós temos condições de dar passos significativos, coerentes, inteiros, integrados a essa consciência, né? sim. E assim, quando eu entrei em contato com esse discurso Saint-Germain, né, do eu sou, e eu estava fazendo algumas experiências,
porque tem o meu lado científico, e dentro do laboratório, a gente começou a colocar para plantas e animais afirmações. E considerando o ser, né, o eu sou, eu também falar para o outro, você é, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo. Então, a gente fez experiências com plantas, tanto usando o verbo para menosprezar, no sentido de você é muito fraquinha, você é assim, a gente falava para uma planta, e para outra a gente falava coisas positivas. Era gritantemente o desenvolvimento, tá? E outro detalhe que a gente fez é com a palavra não e a palavra sim. Só você falar o não, ou só você falar o sim, inclusive experimentado já em crianças, em bebês, se você ficar não, 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 sem nem dar muita ênfase. A criança, daqui a pouco, ela começa a querer chorar. É incrível, a maior parte das crianças que foram, né, menino, menina, elas começam a ficar assustadas com algo. E você não está falando, é só sim, sim. Ela começa a rir. Ela começa a rir. Ela começa a esboçar o sorriso e rir, principalmente com os bebês. É incrível o poder da afirmação, da assertividade e do você negar. E, tendo em vista isso, eu tive muito cuidado na educação de meu filho. Eu não ficava dizendo, não faz isso, não pega ali. Eu falava assim, você não acha mais interessante a gente fazer isso? E aí ele soltava aquilo para pegar. Eu tomei muito, é claro que é um policiamento, a gente tem que. É, o hábito vem na hora, porque a gente tem o hábito da educação negativa, que é herdada de toda essa tradição cristã, né? Punitiva. Então, é muito difícil você mudar, foi um esforço muito grande, né? Um esforço de consciência. Na hora, eu tinha um impulso e eu ficava procurando como que eu posso dizer isso de outra forma afirmativa. Então, eu comecei, dá para a mãe aqui, tira, bota isso, toma isso aqui, mas eu não dizia, milagre, não, não faz isso, não faz aquilo, e nunca disse, você não é capaz, jamais. Nunca, porque há uma educação muito centrada no menosprezo da criança. Como se a criança pudesse escutar todo tipo de lixo e não afetar depois de grande. É uma criança, não tem importância. Depois, ó, cresce e joga isso fora. Não é assim. Fica impregnado no seu sistema. Eu trabalho com as terapias justamente para tirar, às vezes, algumas coisas desse tipo, né? Que a pessoa fica assim, não, mas eu sou tão isso, tão... E eu recebi esse tipo de educação, tive que trabalhar em mim. Então, esse eu sou de Saint-Germain, né? Embora você tenha uma dimensão que a gente está vendo, de luz, de logos, desse espírito de Shekinah, mas também na nossa prática diária, a gente cuidar pelo menos dessa enunciação, e afirmar mais coisas positivas, por isso que eu gosto do centenário templário, que a gente está sempre afirmando positivamente, eu sou isso, eu sou isso. Posso não ser aquilo tudo ainda, mas eu coloco em potencial. Eu sou, né, obediente, eu sou correto, eu sou honesto, eu vou colocando, o que eu quero, né? Posso até colocar, eu sou próspero, eu sou saudável, né? Eu sou a saúde perfeita neste meu corpo físico, né? Que são as frases Saint-Germain, que eu cheguei a fazer uma compilação daqueles eu sou todo, deu um caderno gigante. Sim, são quase 200, são 196 afirmações. Exatamente. Aí eu plastifiquei e ficava, durante o mês, folha por folha, repetindo. Eu acho que isso ajudou muito a eu não aceitar limitações, críticas tolas, bobas, também não só de não fazer, mas como de não aceitar, né? E compreender, essa pessoa ainda está naquela vibração do não, não sei o quê. Eu, sabe, não levava em consideração, não absorvia essa a vibração, né, do não. Até hoje, não absorvo, né? Eu jogo para ela o positivo. Ela vai um dia vai entender, né? Que não é por aí, nem para ele, né? Para a pessoa, nem para si mesmo, né?
nem para você falar para o outro, nem para si mesmo. Então, o trabalho, né, da leitura do Saint-Germain tem muita importância para isso, né? Então, esse Godfrey Ray King fez um trabalho e tanto trazendo, porque a Blavatsky vai falar dele, mas ela não chega a dar muitos detalhes sobre o trabalho de Saint-Germain, você não encontra assim muito na Blavatsky, vai encontrar alguma coisa, agora estou me lembrando, em Alice Bailey, porque Alice Bailey vai falar, se não me engano, em Iniciação Humana e Solar, que é um livro dificílimo, acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes, tá? Enquanto a iniciação humana, você fala, tá, estou começando a entender, mas a iniciação solar é muito difícil, é como se você estivesse passando para o lado do logos mesmo, é bem difícil. Uhum. Mas ali ela fala da presença. Não dá o detalhe todo que está nos discursos de Saint-Germain, mas ela já aborda, e acho que tem um outro livro deixa eu ver se eu anotei aqui, da Alice Bailey, a externalização da hierarquia. É um livro também muito complicado de ler. Parece que ela trouxe aqueles conceitos assim, porque não tem muita explicação, o texto é fechado, é denso, né? Então tem que ser um estudo com meditação, para você ter uma inspiração, para você entrar em contato, porque senão você é como ler assim, sei lá, um manual fechado que você fica ali e não entende. Uhum. Essa iniciação humana e solar, como eu disse, eu li 4 vezes, é a parte humana, você ainda consegue entender, a solar não, ela seria angélica, é como se você estivesse passando da condição de humana para uma outra condição, porque você pode mudar de condições, mas não é assim como o pessoal fala, você é anjo, agora você deve. Não, não é bem assim, a coisa é bem complicada, porque cada estrutura dessa funciona de uma maneira. Primeiro que os anjos são andrógenos. Segundo, eles são extremamente éticos e não é que não tem escolha, a única escolha para eles possível é a correta. É completamente eliminado a sombra e o mal. Por isso que eles são pura luz. Por isso que a iniciação é solar. Não tem sombra. Então, imagina, você tem que eliminar uma série de questões. Aí o pessoal fala, abrir mão do livre-arbítrio. Não é do livre-arbítrio, é de você ter a possibilidade de escolher o mal. Eles não têm, eles abrem mão, eles não quero escolher. Eu quero Uhum. só o lado luminoso solar. Então, parece assim, também não tem escolha. Não é isso, é que eles já abriram mão disso. Então, eles são guiados totalmente pelo Logos solar. E nós estamos ali, bem e mal, bem e mal. Luz e sombra, sombra e luz. Nós estamos nesse jogo. Tem uma riqueza, eu não menosprezo o desenvolvimento humano, porque a gente tem, pela linha de evolução humana, a gente tem um Cristo, a gente tem Saint-Germain, a gente tem Moria, a gente tem grandes nomes que a gente pode dizer que fizeram, são humanos que fizeram todo um processo. O Buda, né? A gente conhece, o próprio Krishnamurti atingiu um nível altíssimo, né, mental. Então, eu acredito que é mais difícil. A gente fica ali no luz e sombra, mas a gente chega em algum lugar, em algum patamar, né? Quando eu falo isso, não é lugar físico, né? É de vibração Um mesmo, né? estado É um vibracional estado mesmo elevado. vibracional, É. né? Mas a iniciação solar é assim, e a iniciação dévica, veja, você abre mão de uma série de coisas e vai trabalhar em construção de seres. É outra coisa. Ou, como a gente tem o serviço magnético, é uma outra linha que mantém essas energias todas. Aí é outro ser. É um Você vira universo. o universo, é outro ser que você vai ser. Então a pessoa fica achando que eu vou ter a minha condição humana, mas aí vou só pegar emprestado a outra, não. É abrir mão de uma para você ir para outra. Então, é o que eu percebi do livro dela nessa iniciação solar, que se eu quisesse, vamos dizer assim, eu teria que abrir mão de uma condição humana para ser anjo. O que é isso? Eu não sei. Então,
né? Tem o lado fantasioso, mas não é bem fantasioso, tem uma responsabilidade aí grande e também fazer uma evolução dentro desse processo. Também não é assim, fiquei pronto, né, voando lá do lado de Deus, que não é bem assim. Então, é bem interessante isso, e esse trabalho também, né, que você fez de ler e explicar, né, tanto quanto a gente consegue, né, quando faz isso, né, Bibiana? Com certeza, é dentro da minha É, breve, da minha percepçãozinha ali. mas exatamente isso que eu queria falar. Dentro da sua percepção, dentro da minha percepção de memória, a gente já tenta ampliar o máximo para quem está chegando e quer conhecer e começar a praticar uma coisa diferente, que amplia, que tem a ver com ela, que empodera verdadeiramente, porque é você e você no seu santo dos santos ali no seu ambiente, você cria ali, você começa a se transformar. O poder é seu. Você não está dependente de mais nada nem ninguém, a não ser de si mesmo, de querer mesmo. E Então, isso é muito esse libertador e necessário, né? muito, Quão muito. libertador é isso? É poder saber que não precisa, tudo está dentro, precisando crescer, precisando alinhar nesse crescimento de um caminho verdadeiro, né? Um caminho saindo dessas ilusões, dessas confusões, desses tropeços. É possível esse caminho. Eu acho que a Uhum, primeira mensagem, assim, que eu quis transmitir nessa divulgação dos ensinamentos de Saint-Germain é dizer o quanto é possível, né? É preciso trabalho, lógico, é preciso escolhas assertivas, com certeza, você vai abrir mão de um monte de coisa, certamente, mas é possível, dentro da sua casa ali, do seu ambiente, começar a ter todo esse crescimento e se sentindo cada vez mais fortalecido, né? é. Pra... Na mensagem dos Bodhisattvas e naquela carta aos Mahatmas, ou dos Mahatmas também, que é o pessoal daqui que escrevia para os Mahatmas precipitavam as cartas, né? Que é muito interessante. Então, ali também se aborda a questão da presença. Eles, Hilarion chama atenção, Moria, tem uma carta de Moria, uma ou duas cartas de Moria, embora ele não use o termo presença, ele fala muito da responsabilidade nossa. Moria está sempre chamando a responsabilidade, que você que tem que fazer, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Ele aponta muito, né? Mas com uma benevolência, não tem ar de punição. É um amor tão grande que eu sempre senti nas palavras de Moria, né? Embora ele não especifique como Saint-Germain, né, a questão da divina presença, mas ele fala de você, faça isso, deixa eu fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, né? E é uma afirmação positiva também que ele tem. Então, eu acho que os dois se complementam muito, né, para ajudar aí sim, numa espiritualidade verdadeira e prática para uma nova era mesmo que a gente está E o chegando. Moria tem aquele verbo do eu quero, né? Tem que É, querer. sim, E se não faz é porque não quer. exatamente. Foi uma das frases mais É, impactantes que eu escutei, e essa eu escutei pessoalmente, porque eu falava, não estou conseguindo, Mora, não vai dar certo aqui. Ele virou um dia muito sério para mim, aqueles dois olhão, não diga não consigo, diga eu não quero. Eu supriu todas as lágrimas, fiquei impactada, voltei e fiquei, meu Deus, eu não quero? Como assim? E aí, caindo em mim, porque eu sempre tive um amor profundo, né? Não sabia que ele não ia me enganar nem falar alguma coisa. Eu vi, eu tô querendo que outro faça por mim. Querendo que a coisa aconteça, que é uma das coisas que eu também estou sempre falando. Para com essa história de acontece. Quem acontece é chuva, é tempestade, entendeu? A natureza que faz acontecer algumas coisas aí. A gente não. A gente cria. A gente cria o tempo todo, consciente, enquanto está criando. E na hora que você assume isso, você fala assim: opa, cuidado com o que eu estou criando. E eu consigo.
Posso, até o momento, posso até dizer assim, então, não sei exatamente como, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, né? Então, eu tenho diversas pessoas, né, que eu ajudo na mentoria, né? Tenho mentorado pessoas há uns 20 anos, que vão indo, e daqui a pouco encontram esse poder dentro de si para analisar. E assim, não, eu sempre falo, não tem padrão, gente. O que você conseguir é o que você conseguiu. Só que você não pode achar que conseguiu um pouco e descansa. Não tem rede para descansar. Só continua, só continua. É eterno, é infinito. E aí que está a beleza de todo esse processo também. Você não está parado. Vida em movimento, né? Ação constante. Então, você vai atingindo patamares, patamares, patamares. E a coisa vai vendo de outra maneira, de outra forma, né? Então, você vai circulando, né? E vai vendo, olha, eu não tinha visto isso. Passa, às vezes, pelo mesmo lugar e vê diferente. Isso já é muito lindo, né? Então, é a nossa riqueza, a riqueza da vida mesmo, da vida em si. É que a presença tem a ver com isso aí, né? Vida, né? Essa vida pura. É, Então, eu acho que a gente já deixou bastante coisa para as pessoas pensarem também, isso. E né? só mesmo assim que eu gostaria, até para quem vem muito do pensamento mais fechado, ou mais cristão mesmo, a senhora poderia nos esclarecer, assim, o que é, o que é alma e o que é espírito, sabe? Para não ter essa confusão que geralmente tem, né? Ou uns entendem de um jeito, outros de outro. A alma, para mim, de tudo que eu estudei, a alma é uma individualidade, é quando você pega a sua individualidade para ter uma experiência aqui. Espírito é fogo, espírito é justamente Shekinah, que eu acho, é justamente aquela consciência superior que está acima. Ela é silenciosa, ela anima, ela inspira, mas quem vive é a alma. A alma, então, é a sua individualidade, não é o ego. Sua individualidade que você trouxe, está lá no mapa astral, está no sol. É o teu sol ali. É aquilo que você é, realmente, entendeu? Então, tanto é que quando eu faço a leitura, eu falo, você se apresenta assim, mas você é Aham. isso. Né? Então, o ser que você é, e está experimentando. Né? Estou experimentando ser professor, experimentando ser mulher, experimentando ser homem, experimentando a vida, experimentando ser japonês, francês, qualquer coisa. Então, essas experiências diversas, elas só agregam ao ser. E o ser é a alma. Agora, sobe um pouco mais, você tem um espírito que anima. Aí é fogo. Aí é o Logos, é Shekinah, é isso que a gente está tentando colocar, que é a presença. Perfeito. É isso aí. Tá bom? Acho que a Maravilhoso. gente colocou bastante coisa. E eu vou deixar tanto o link da tua leitura, tá? Quanto da minha leitura de Mória, né, que tá, é o primeiro livro, mas já tem bastante coisa, para quem quiser conhecer mais, tanto do Saint-Germain, Discursos do Eu Sou, como do primeiro chamado de Mória, a gente deixa o link embaixo. Tá bom? Tá ótimo. Gratidão por esse encontro, por essa oportunidade, mais uma vez. Receba Eu meu também, abraço eu também te amoroso. agradeço, tá? Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.